Olá pessoal, como vai? Meu nome é Leonardo Debem e eu sou autor da Saraiva Jur. Meu nome é João Paulo Martinelli, também sou autor da Saraiva Jur e juntos escrevemos a obra Lições Fundamentais de Direito Penal, parte geral, que está em sua terceira edição pela editora Saraiva Jur. Na sequência do minicurso de Lições Fundamentais de Direito Penal, o professor João Paulo irá abordar a temática da inexigibilidade de conduta diversa. A inexigibilidade de uma conduta diversa é um tema bastante árduo, é um tema que encontra muita resistência na nossa jurisprudência, porém não pode ser ignorado e a doutrina cada vez mais vem buscando critérios para a sua aplicação, porque nem sempre nós podemos exigir de alguém que pratique um comportamento típico e antijurídico, um comportamento diverso daquele praticado no caso concreto. Vamos então aqui analisar os fundamentos, os conceitos que envolvem a inexigibilidade de uma conduta diversa. Bom, a inexigibilidade da conduta diversa é o requisito mais genérico da culpabilidade, de onde emanam diversas outras causas de exculpação. Da mesma forma que as causas de justificação excluem a antijuridicidade, as causas de exculpação excluem a culpabilidade. Então, como regra geral, todos têm que se comportar conforme as regras do direito, especialmente na esfera do direito penal, em que ninguém tem o direito de prejudicar bens jurídicos alheios. Porém, em determinadas situações excepcionais, as condições concretas retiram essa obrigação. E, nesse caso, o agente que venha ter um comportamento contrário ao ordenamento pode receber uma desculpa do Estado, podemos dizer assim, e não responder pelo crime. A inexigibilidade de uma conduta diversa, então, é um problema que diz respeito à culpabilidade. Então, aqui nós vamos analisar quais são os requisitos para afirmar se o fato é culpável ou não. Primeiramente, o agente tem que ser imputável, quer dizer, ele deve ter capacidade de responder pelo seu ato. Tem que existir o potencial conhecimento da ilicitude do fato, porque esse potencial conhecimento é a capacidade de saber que o fato é ilícito, ou seja, o sujeito não precisa conhecer a lei, mas tem que ter condições de saber que o fato praticado é proibido pela lei. E, por fim, deve-se exigir uma conduta diversa no caso concreto. Dessa forma, cabe ao intérprete avaliar se, naquele caso concreto, o agente poderia ter agido de outra forma ou se é aceitável que ele tenha violado uma norma jurídica. Tá? Agora, quais são os critérios para aplicar a inexigibilidade de uma conduta diversa para a exclusão da culpabilidade? Bom, esses critérios, na verdade, não estão positivados e são criações da doutrina e que, de forma bastante acanhada, a jurisprudência reconhece. Bom, voltando aqui para a tela, para verificar se era possível exigir ou não uma conduta diferente do agente, deve-se analisar o caso concreto em todas as suas circunstâncias. Em que circunstâncias aquele fato foi praticado, em que circunstâncias o sujeito se encontrava quando praticou a conduta. Analisar também o agente e as suas características próprias, quer dizer, qual é a capacidade dele, a possibilidade de agir diversamente. E avaliar os interesses envolvidos no fato e ponderar os danos causados pelo comportamento. Aqui, apenas como exemplo, quando alguém se excede numa causa de justificação, por exemplo, na legítima defesa, alguém que se excede na legítima defesa, pela lei, esse sujeito deve responder pelo excesso. Porém, a depender do caso, esse excesso pode ser exculpável, porque não poderia o Estado exigir uma conduta diferente do agente naquela situação. Bom, como eu disse, a jurisprudência tem uma resistência em reconhecer critérios da inexigibilidade, porém, há algumas decisões que já reconhecem e que excluem a culpabilidade do fato pela inexigibilidade. Vamos ver aqui um caso concreto que foi analisado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No caso aqui eu separei um trecho do acórdão. Não é exigível conduta diversa ao oficial de justiça flagrado
portando arma de fogo durante o exercício de sua função em local de extrema periculosidade, havendo provas de que, tempos atrás, o mesmo recebeu, por ordem do juiz de direito da comarca, a referida arma em razão dos riscos a que vive submetido, existindo inclusive acordo verbal entre o juiz e o comando da polícia locais para que os oficiais de justiça da região não fossem abordados quando do cumprimento de suas funções. Aqui é um caso em que, mesmo sem ter o porte, sem ter reconhecimento na lei para usar a arma de fogo, o tribunal entendeu que não se poderia exigir uma conduta diversa do oficial de justiça que exerce o seu ofício em área de grande risco. O tema de inexigibilidade de conduta diversa está previsto na lição número 33 do livro Lições Fundamentais de Direito Penal. Você gostou da aula? Você quer saber mais conteúdo sobre direito penal? Acompanhe o nosso próximo encontro sobre o tema Erro sobre Pessoa.